Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo e Ferreira pode deixar o tricolor. O atacante de 27 anos de idade, que alternou bons e maus momentos na temporada, além de muitas lesões, virou alvo do Besiktas e do Trabzonspor. Nenhum dos dois fez proposta oficial. Até aqui apenas sondagens. São Paulo pode negociá-lo desde que as cifras sejam altas, mas a grana precisa ser boa, até porque o São Paulo tem apenas 35% dos direitos econômicos, a maior fatia segue vinculada ao Grêmio. Ferreira também tem um percentual de uma venda futura. Jogador que em 2025 disputou 48 jogos com 8 gols e 4 assistências, ele acabou perdendo aquela aposta com o apresentador da TV Bandeirantes, o Neto, que havia prometido fazer um programa com uma sunga de oncinha caso o Ferreira marcasse 10 gols. Só para completar o noticiário de São Paulo, registrar que 3 membros do Conselho de Administração do São Paulo, um grupo criado para dar apoio nas principais decisões do Júlio Casares, decidiu por abandoná-lo. Esses 3 não fazem mais parte do Conselho de Administração, são eles Luiz Lara, Marcelo Darileso e Ricardo Lacerda. A motivação da saída, tudo tem a ver com o escândalo mais novo relacionado ao São Paulo. Douglas Schwartzman e Mara Casares, 2 diretores importantes do presidente Júlio Casares, foram pegos no esquema de venda de camarotes e ingressos para shows de forma clandestina. Só para completar, 41 conselheiros de oposição já protocolaram um pedido de afastamento do Júlio. Se esse número chegar a 52 assinaturas dentro de conselheiros, o caso será votado pelo Conselho Deliberativo. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está fora da pré-Libertadores para jogar o torneio de mata-mata que antecede a fase de grupos. O tricolor precisaria contar que Fluminense ou Cruzeiro vencessem a Copa do Brasil. Como os dois foram eliminados, já dá para cravar que o São Paulo não joga pré-Libertadores em 2026 e vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente do São Paulo para entender qual o impacto dessa notícia em relação a reforços. O São Paulo vai mudar um pouquinho a sua estratégia, embora a essência seja a mesma. 6 contratações para 2026, contratando jogadores sem gastar com aquisição de direitos econômicos, a tendência é que os salários dos reforços não sejam tão altos. Vou citar um exemplo claro. São Paulo tinha a ideia de trazer um 10 mais pesado, com um salário um pouco maior, jogador que talvez pudesse ganhar mais de R$1 milhão por mês. A tendência é que com a participação na Sul-Americana em vez da Libertadores, esse camisa 10 não seja tão caro quanto se imaginaria. Mas o São Paulo continua pensando na contratação apenas de atletas desempregados ou na base da troca, ou que cheguem emprestados. Tudo para não ter de gastar com a aquisição dos direitos econômicos, como já aconteceu com o Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol, como pode acontecer com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos que pertence ao Ajax. São Paulo espera pela resposta do time holandês em relação a um empréstimo sem custos, beleza? Só para completar, queria registrar que São Paulo e Botafogo ainda não desistiram daquela troca, que poderia ser até tripla. Num primeiro momento, o Savarino e o Marlon Freitas, que eram pedidos do São Paulo, decidiram permanecer no Rio de Janeiro. O tricolor ainda tenta convencê-los a fazer parte desse negócio. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Preciso falar agora sobre Júlio Casares, que virou alvo de novo pedido de afastamento no São Paulo. O pessoal da oposição trabalha para que o Júlio Casares seja afastado ou enfim, sofra um impeachment. E esse novo pedido, assinado por 41 conselheiros, tem a ver com o mais novo escândalo no tricolor. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe uma ligação telefônica gravada em que Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, tentam convencer uma mulher que havia recebido um camarote de forma clandestina desses 2 diretores a abrir mão de uma denúncia. Ela havia protocolado na polícia e levado o caso à justiça por conta do sumiço de 60 ingressos para o show da Shakira. O grande ponto é que esse camarote foi concedido a ela de forma irregular, sem o consentimento da diretoria, sem consentimento do São Paulo. E a partir daí, um enorme caos. 41 conselheiros já assinaram esse pedido de afastamento do Júlio, do Márcio Carlomagno, que é o CEO do clube, do Douglas Schwartzman e também da Mara Casares. Se esse grupo de oposição conseguir mais 11 assinaturas, tendo chegado a 52,
O caso vai ser julgado pelo Conselho Deliberativo, que é hoje presidido pelo Coutem Aires de Abreu. Vale a lembrança de que recentemente, também por conta de uma série de dificuldades do São Paulo dentro de campo, já havia sido protocolado um primeiro pedido de afastamento do Júlio Casares, só que como se tratava apenas da falta de resultados, isso aconteceu depois de um 6-0 contra o Fluminense, não foi um movimento que ganhou tanta força. Vamos ver se agora, depois de um escândalo pesado, isso pode reverter em algum problema para o presidente tricolor. Bora te explicar quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido a São Paulo e Corinthians. Gustavo Medina, 24 anos de idade, representado por Giuliano Bertolucci, foi sugerido na metade do ano e mais uma vez agora para o São Paulo e pro Timão. O contrato dele na Ferroviária se encerra em dezembro de 2026 e sua multa é de $800 mil. Corinthians e o São Paulo não se posicionaram ainda sobre essa sugestão e a tendência é que o Medina troque a Ferroviária por outro time menos capaz de brigar por títulos. Nesse momento ele é disputado pelo Remo, que acaba de subir para a primeira divisão, e pelo Juventude, que caiu para a Série B. Botafogo de Ribeirão Preto também gosta da possibilidade de adquiri-lo. O Gustavo Medina, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão estadual, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, você sabe, acabou rebaixada para a segunda divisão. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Bora falar agora sobre a possibilidade de troca entre Botafogo e São Paulo. Botafogo quer a contratação de Ferrarese e também demonstrou interesse em fechar com Pablo Maia, fazendo oferta oficial. São Paulo falou, tá bom, e que tal a gente fazer uma troca? Nesse contexto, o Rodriguinho, jogador que acabou não sendo tão utilizado na reta final de temporada pelo São Paulo, também entrou na negociação. E o São Paulo mandaria para o Botafogo o Ferrarese, o Pablo Maia, além do Rodriguinho. Em troca, o São Paulo pediu o lateral direito Vitinho, o Savarino e o atacante Joaquim Correia. De acordo com Éder Traschini, jornalista que cobre o São Paulo, o negócio só não foi fechado porque na última hora o Savarino disse que não tem interesse em trocar o Botafogo pelo São Paulo. Está mais contente de morar no Rio de Janeiro e de continuar no Botafogo, e esse seria o responsável por impedir uma troca tripla, algo bem pouco comum no futebol brasileiro. Diante desse cenário, não se descarta que Botafogo e São Paulo tentem encontrar outros nomes que possam compor. Já ouvi falar, por exemplo, no Marlon Freitas, volante do Botafogo, também não há interesse do atleta em trocar o Botafogo pelo São Paulo, mas os times estão tentando se acertar e esses são os nomes na pauta das duas equipes no momento. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer, em relação a essa troca tripla, quem sairia ganhando ou perdendo? Ou você acha que a troca é justa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.